Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa 11ª aula de Direito Processual Civil 2, é isso? Estávamos falando na aula passada sobre a contestação, entramos na matéria de defesa do réu, e uma delas, falei para vocês que é a contestação. Dentro do estudo da contestação, nós já falamos bastante o conceito, a forma, né? E paramos aí na aula passada nesse slide que está na tela de vocês, onde nós falávamos, né, das preliminares do mérito, que está lá no 337 do CPC. Falei para vocês que a contestação é dividida em duas partes, vamos dizer assim, uma parte preliminar, se for o caso, não é obrigatório, só se tiver ocorrência, e outra parte é o mérito da própria contestação, é isso? E dentro da parte de preliminares, falei para vocês que essa matéria de preliminares está prevista no artigo 337, né, do próprio CPC, onde ele destaca que é de competência do réu, né, caso o juiz não perceba, em preliminar do mérito, ou seja, antes de entrar no mérito da contestação, antes de o réu impugnar todos os pedidos e fatos, né, trazidos pelo autor na petição inicial, ele deve alegar, se houver o caso, a inexistência ou nulidade de uma citação, tá certo? E aí, lógico, isso deve acontecer se por um acaso ele é revel. Isso o juiz acatando, ele devolve o prazo para o réu elaborar sua defesa e não tem prejuízo nenhum. Se o juiz não acata, permanece aí a revelia ou ele concede a revelia. Depois, a incompetência do juízo, que pode ser relativa ou absoluta, né? Também deve ser impugnado em preliminar de contestação o valor da causa, se há, por um acaso, um questionamento sobre o valor da causa pelo réu, ele deve fazer isso em preliminar de contestação, tá? Através da sua competente impugnação. Pode ser também corrigido ex officio pelo juiz. Se o juiz percebe que o valor da causa está incorreto, ele nem intima o réu para isso, ele próprio pode, de ofício, fazer a correção desse valor da causa. E falamos também que é caso de ataque através de preliminar do mérito, as questões de inépcia da petição inicial, que está lá no artigo 330 do CPC. Tá certo? E aqui eu já corrigi o slide, né? O slide estava com uma incorreção, né? A respeito da inépcia da petição inicial. Isso vai ocorrer quando? Ou seja, quando é que a petição inicial é inépta? Quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, e aí, óbvio, né, pessoal, se faltar o pedido ou causa de pedir, não tem como essa petição ir para frente. Pode ser que o autor protocolou essa petição inicial, distribuiu essa petição inicial, porém, o juiz, na hora de fazer o juízo de admissibilidade, ele não percebeu que não tinha pedido, ou não tinha causa de pedir, tá? E aí, lógico que o réu, ele vai perceber isso, porque ele vai ter que ler a petição inicial, ipsilitris, ele vai ter que ler ponto a ponto, né, da petição inicial. Então, ele vai perceber, e já em preliminar de contestação, ele pede a inépcia da petição inicial, porque a petição está inapta, né, para tramitar no judiciário. Da mesma forma, se o pedido foi indeterminado, fora daquelas exceções legais de pedido genérico, o autor não fez um pedido determinado. Vocês sabem que nós conversamos sobre isso, que o pedido da petição inicial tem que ser certo e determinado, pelo valor, quantidade, é isso? Então, o pedido certo é aquele que você faz direto, eu quero isso. E pedido determinado, quando você especifica o valor ou a quantidade, ou e a quantidade, tá certo? Então, se não tem um pedido determinado na petição inicial, ela também é inepta, aí você tem que alegar essa inépcia ao juízo, ok? Depois, a narração dos fatos não decorre, logicamente, a conclusão. Também é caso de inépcia da petição inicial, porque vocês sabem que os pedidos eles têm que estar correlacionados com os fatos. Então, se o autor pede, ou melhor, discorre sobre determinado fato, mas pede uma coisa totalmente diversa, que não tem nada a ver com os fatos, a situação de inépcia da petição inicial também, e esta deve ser extinta, esse processo deve ser extinto, tá certo? Porque não pode permanecer aí, tramitando uma petição. O juiz vai julgar o quê? Já que o autor está discorrendo sobre determinados fatos e está pedindo coisa totalmente diversa, né? O autor alega que sofreu um dano moral porque João colidiu no seu carro e, além de colidir, ainda lhe agrediu moralmente na presença de todos, caluniando, chamando de bandido, ladrão, etc. Além de causar um dano material, causou um dano moral. Isso é os fatos do autor na petição inicial. E aí, nos pedidos, ele vem pedindo ao juiz que
condene a Prefeitura de São Luís a asfaltar a sua rua. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver. Então, os pedidos não decorrem, logicamente, a conclusão não decorre, logicamente, dos fatos, a petição é inédita também. E quando houver pedidos incompatíveis entre si, né? No caso de pedidos incompatíveis, são aqueles pedidos suicidas, né? Que o Fred Didier fala, né? São pedidos suicidas. Um anula o outro. Então, se os pedidos são incompatíveis, não dá para o juiz apreciar todos eles, né? Então, neste caso aí, o juiz também irá indeferir, né, a petição inicial, e lógico, depende do réu arguir aí, ou ele vai indeferir a petição inicial, ou ele vai extinguir o processo em resolução de mérito, dependendo do réu arguir isso em sua defesa, tá certo? O juiz, pessoal, ele pode, no juízo de admissibilidade, ele perceber a inépcia da petição inicial, tá certo? E aí, antes mesmo do juiz determinar a citação do réu, ele poderia pedir uma emenda inicial, tá? Ou, se o autor não cumpre a emenda dentro do prazo, ele pode, inclusive, já fazer o indeferimento dessa petição inicial antes mesmo da citação do réu, tá? Porém, essas questões de inépcia, vai acontecer quando o juiz não percebeu ex officio, tá? Ele não percebeu de ofício no juízo de admissibilidade, passou batido, e aí compete ao réu, em preliminar de contestação, fazer essa arguição aí, tá? Dessas matérias processuais, porque, como disse a vocês, as preliminares diz respeito às matérias processuais, né, existentes naquele processo em trâmite. Tudo bem? Então, isso aí nós vimos na aula passada. Vamos dar continuidade ainda dentro de preliminares do mérito, né? O que mais? Quais matérias ainda poderão ser apreciadas em sede de preliminar em uma contestação? Como disse a vocês, pessoal, não é porque o 337 fez essa previsão de todos esses itens aqui como preliminar de mérito que necessariamente toda petição inicial, toda contestação, deverá ser alegada todas essas preliminares. Não existe isso. Pode ter petição inicial que não precise de nenhuma dessas preliminares. Por quê? Porque ela está perfeita, não tem nenhum problema, não tem problema de preempção, despendência conjugada, conexão, não tem nada disso. Então, o réu não vai alegar isso em preliminar. Ele só vai alegar qualquer uma dessas preliminares do 337 se ele constatar a ocorrência delas ou de uma delas na petição inicial. Tudo bem? Então, vamos lá. O que mais pode o réu arguir em sede de preliminar de contestação? Tá certo? No caso, a perempção, está lá no 337. A perempção, pessoal, de certa forma, grosso modo, né, meio difícil de acontecer, tá certo? Por quê, pessoal? Porque, imagina só, o que é perempção? Perempção ela vai se dar quando o autor, por algum motivo, ele deixou o processo arquivar, por desídia sua, por não cumprir algum prazo que o juiz determinou, por não cumprir uma diligência que o juiz determinou, e aí o juiz arquiva o processo não pode ficar ad eterno. Se tem uma providência que compete ao autor fazer, e ele não faz, o juiz intima ele para que faça, e ele não faz, o juiz não vai deixar esse processo tramitar aí ad eterno. Ele vai arquivar esse processo, vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Por quê? Porque tinha uma providência para ser cumprida pelo autor e ele não fez. Tá? Então, o juiz pega e extingue o processo sem resolução de mérito. O processo vai arquivado. Aí, a primeira vez. Aí, o autor entra novamente com o mesmo processo. Teve arquivado sem resolução de mérito, não impede você entrar com um novo processo. O autor entra pela segunda vez com o mesmo processo, mesma causa de pedir, mesmas partes, mesma coisa. Tá? Aí ele entra novamente. No curso desse processo, novamente, o autor dá causa à extinção do processo sem resolução de mérito. O juiz arquiva novamente por displicência do autor ou por desídia dele, por algum motivo, o processo é arquivado pela segunda vez por culpa do autor. Certo? Aí passa um tempo, o autor entra de novo com o mesmo processo, a mesma causa de pedir, as mesmas partes, tá certo? E o processo está tendo seu trâmite normal. Esse juiz ele já está prevento, né? Quando entra a segunda vez, ele já torna prevento para apreciar aquela demanda. Então, olha só, o processo, o autor está entrando pela terceira vez, tá? O mesmo processo, já teve 2 arquivamentos. No curso dessa terceira tentativa de processo, mais uma vez, pela terceira vez, o autor da causa arquivamento ao processo. Ora, o que diz o código? Se houver
3 arquivamentos, é isso? O autor der causa a 3 arquivamentos, por algum motivo, culpa sua, ele fica obstado de entrar a quarta vez com o processo. Então, ele não pode mais entrar com aquele processo, tá certo? Por quê? Porque já ocorreu a perempção deste processo, tá ok? O processo já se tornou, a ação, o direito dele já se tornou perempto, tá? Então, se por um acaso é a quarta vez que o autor está entrando com este processo, tá certo? O juiz, o réu, o juiz, às vezes, ele não tem como saber, né? Se bem que hoje o próprio PJL já faz aí uma filtragem, mas pode ser que nem a filtragem do próprio PJE consiga detectar essa preempção. Então, o juiz também, no seu juízo de admissibilidade, pode ser que ele não consiga, né, fazer essa análise de que é a quarta vez que o autor está entrando com aquele processo, e as outras vezes ele deixou o processo arquivar e ocorreu a preempção. Ora, se é difícil para o juiz, não é, tá certo, impossível para o réu. O réu ele tem que saber, né, que é a quarta vez, até porque ele já sofreu 3 outros processos, é a quarta vez que o réu, o autor está entrando com aquele mesmo processo. Então, cabe a ele, tá certo, arguir isso em sede preliminar da contestação, porque o juiz vai arquivar esse processo agora com resolução de mérito, tá certo? Ele vai, não com resolução de mérito, mas ele vai determinar o arquivamento dele, tá certo? E aí não vai mais poder o autor entrar com essa ação, tá certo? Isso está onde, pessoal? Está no 486, parágrafo 3º, não sei se eu coloquei aí para vocês, não coloquei, mas está lá no 486, a preempção está no 486, parágrafo 3º do próprio CPC, tá? Quer ver? Vamos ver lá no 486, parágrafo 3º, estão com o CPC aberto aí? Abro aí o CPC de vocês, no 486, parágrafo 3º, onde fala da preempção. Olha só, diz o seguinte, preempção 486, né? O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte propõe de novo a ação. É o que eu falei para vocês. As 3 primeiras vezes o juiz vai arquivar o processo, né? Sem resolução de mérito. Isso não impede que a parte entre novamente com o processo. Eu estou numa audiência, me ligue mais tarde, por favor. Obrigado. Tá certo? Então, como o juiz arquiva o processo nas 3 primeiras vezes sem resolução de mérito, 486 diz que isso não impede que a parte proponha de novo a mesma ação. Mas aí vem lá no parágrafo 3º e diz assim, se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito, tá? Isso se o réu entrar com uma ação contra ele, aí ele pode arguir em sua defesa esse direito que ele tem contra o autor, mas contra o réu, mas não pode ele propor nova ação pela 4ª vez se ele teve uma sentença fundada e abandono da causa, ou seja, se ele deixou a causa abandonada e aí o juiz por 3 vezes arquivou aquele processo ou julgou sem resolução de mérito, tá ok? Porque aí ocorre o que nós chamamos de perempção, certo? Então, neste caso, ele não poderá entrar pela 4ª vez, tá certo? Com o mesmo processo. Então, preempção é isso, tá? Então, deu causa a 3 arquivamentos, a causa é perempta, deve o réu arguir essa preempção em sede de preliminar de contestação, exatamente para que ele possa ter esse processo arquivado definitivo, certo? Então, observe que a possibilidade de preempção desse arquivamento é sempre quando o autor abandona a causa. E quando é que o autor abandona a causa? Como eu falei para vocês, o juiz determina alguma coisa, algum procedimento, alguma diligência que é para ele fazer e ele não faz. E o juiz percebe que ele não está com interesse naquela causa, tá? E aí ele pede o arquivamento. Okay? Então, ocorreu preempção, deve ser comunicado aí ao juiz em preliminar de contestação, certo? E aí, provando-se a preempção, o juiz extingue o processo. Pessoal, tendo dúvidas, abram o microfone e façam uma pergunta, tirem a dúvida, eu escrevo no chat. O que mais? Conexão ou continência, tá? O que é continência, pessoal? Continência naquela saudação militar, não, tá? Aqui, juridicamente, continência é quando uma ação é proposta, mas eu já tenho uma outra ação em trâmite com as mesmas causas, com a mesma causa de pedir,
com as mesmas partes, porém, o objeto dela, o objeto de uma delas, é mais amplo do que a outra e abrange até o objeto daquela outra ação. Ou seja, tem duas ações tramitando com as mesmas partes a mesma causa de pedir. E uma dessas ações, o objeto dela, o pedido dela, abrange o pedido da outra. Ora, isso é continência, tá certo? Então, se a ação continente ela tiver sido proposta anteriormente, essa ação contida será extinta sem resolução de mérito. Tá? Porque aquela outra continente já está abrangendo o pedido dessa segunda. E aí não tem sentido ficar as duas ações tramitando, às vezes, em juízos diferentes, tá certo? Sendo que uma é a mesma causa de pedir, a mesma parte, e o objeto dela, o pedido dela, está englobado naquela que já está em trâmite, tá certo? Então, se uma foi proposta posterior, essa ação continente foi proposta posterior, a ação contida ela é extinta e fica só a continente, né, seguindo. Se elas forem propostas conjuntamente, ambas serão reunidas e vai-se apenas dar seguimento àquela que tem o objeto mais abrangente. Tá certo? Então, é interessante que o réu argua a conexão e a continência, né, que ele vai ganhar tempo no processo. Ele vai unir as ações ali, ou então uma vai ser extinta e vai continuar só uma, e aí ele ganha tempo no processo e também mais facilidade processual. Tá? Então, conexão ou continência, né, vamos dizer assim, é de bom ouvir se alegada em preliminar de contestação, exatamente para evitar esses imbróglios que pode levar aí a uma demora no próprio processo, ou até mesmo uma decisão contraditória, porque o juiz não é obrigado a seguir o entendimento do outro. Pode ser que o juiz pense de um jeito e o outro juiz pense de outro. Então, já imaginou se está a ação continente e a ação contida tramitando em juízo diferente ao mesmo tempo? Um dá uma decisão e o outro dá outra decisão diferente. Né? Fica uma coisa sem segurança jurídica. Então, até por isso, é interessante que o réu faça essa arguição de continência ou conexão, tá, em sede de preliminar de contestação, para que ele possa, o juiz possa já ou arquivar a ação contida, ou ele reunir essas ações no juízo só, para que haja um julgamento conjunto, uma análise conjunta. Tudo bem? Litispendência também, matéria de arguição de preliminar de contestação. O que é litispendência? Não sei se vocês já estudaram litispendência, coisa julgada, essas coisas, eu creio que em processo civil 1, né? Então, vocês lembram que litispendência é quando eu tenho dois processos idênticos, tá? E eles estão tramitando concomitantemente. Ou seja, eu tenho as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, tá? Professor, qual é a diferença da continência? A continência é porque o pedido de uma abrange da outra. Na litispendência, os pedidos são iguais, não tem negócio de um ser maior do que o outro. Na litispendência, eu tenho os pedidos iguais, tá certo? Mesma parte, mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. Isso é litispendência. Ora, também para evitar decisões contraditórias, é importante que o réu faça essa arguição de litispendência em sede de preliminar de contestação, para que um dos processos seja extinto. Tá? Não vai aí, tá certo? Permanecer essas duas ações para evitar decisões contraditórias. Imagina que uma dessas ações está na primeira vara, a outra dessa ação está na oitava vara, né? E aí um juiz pode decidir de um jeito, outro pode decidir de outro, e aí qual que vai aplicar? Decisões contraditórias. Então, não pode permanecer tramitando dois processos idênticos concomitantemente, tá? Isso está lá no artigo 3º no parágrafo 3º do artigo 337, que diz que há litispendência quando se repete a ação que já está em curso, ok? Como falei para vocês, às vezes é ruim para o juiz fazer essa percepção, ou ele ter essa percepção, né? Vamos dizer assim, como falei para vocês, o PJE faz uma filtragem, mas pode ser que passe batido pelo PJE, e o juiz também, quando ele vai fazer análise, né, do juiz de admissibilidade, pode ser que ele não perceba. Ora, se o juiz não percebeu, não tem como o réu não perceber, porque o réu já sabe, já fez contestação em um processo, tá, que já está tramitando. Aí o autor entra novamente com o mesmo processo em outra vara, ele recebe outra citação para fazer a contestação de novo daquela mesma ação que em outra vara, certo? Então, ele tem como saber que é um segundo processo que há uma litispendência. Então, é obrigação dele, não vou dizer nem que ele é de bom alvítreo, não vou dizer nem que é bom que ele faça, não, ele deve, é obrigação
dele, né, automaticamente arguir essa litispendência em sede de preliminar de contestação para que uma das ações sejam arquivadas, tá? Professor, qual delas vai ser arquivada? A que for proposta em segundo. A primeira que já foi proposta permanece, ok? Porque às vezes o autor pode estar usando de estratégia. Ele esqueceu de colocar alguma coisa na petição inicial da primeira ação, ele, poxa, não dá mais tempo de fazer uma emenda inicial, não dá mais tempo de fazer um aditamento inicial. Né? Então eu vou propor outra, e aí o juiz vai arquivar essa e fica aquela lá. Não. Então o juiz vai arquivar a que foi protocolada em segundo plano e vai permanecer aquela que foi protocolada em primeiro. Certo? O Diego pergunta, professor, qual a diferença de pedido e de causa de pedir? Tá certo? Pessoal, a causa de pedir, nós temos o que a doutrina chama de causa de pedir próxima e causa de pedir remota. O que é a causa de pedir remota? São os fatos, todos os fatos que você discorre lá, aconteceu isso é causa de pedir remota, porque está longe do pedido, né? A causa de pedir próxima é aquela que está no pedido, quando você pede a condenação, você pede a absolvição, você pede que o réu cumpra uma obrigação de pagar, uma obrigação de fazer, tá? Ou seja, isso é a causa de pedir próxima. E pedido é o que você quer exatamente com a ação. Eu quero a condenação do réu, na causa de pedir, em que? Em me pagar uma indenização por danos materiais, danos morais, no valor de tantos R$1.000, pedido certo e determinado. Que é o pedido certo? Eu quero a condenação e me pagar uma indenização. Pedido certo, eu quero a indenização. Pedido determinado, quanto de indenização? Em R$10.000. Então, eu tenho pedido e tenho a causa de pedir. Ok? Vamos lá, que mais? Então, litispendência também deve ser alegada em preliminar de contestação. Depois, coisa julgada. O que é a coisa julgada? Como o próprio nome diz, é algo que já foi julgado. Né? Que coisa é essa? Aquela matéria processual, aquela causa de pedir, ela já foi sentenciada em algum processo idem. Tá? Imagina só você a situação. João entra com processo contra Pedro. Tá certo? Esse processo tem seu trâmite normal, tá? Conforme aquele item do caminho processual que eu coloquei para vocês na primeira aula. Né? Chegou até a sentença. Teve sentença de procedência ou de improcedência. Tá? Digamos que foi uma sentença de procedência. João entrou com processo contra Pedro, Pedro foi condenado. Tá certo? Vou até inverter para ficar mais fácil para vocês compreenderem. João entrou com processo contra Pedro e lá no final teve uma sentença de improcedência. Digamos que João, ele cometeu alguma falha processual no curso do processo e o juiz acabou julgando pela improcedência. Tá? Ora, esse processo que foi julgado pela improcedência da ação, que João perdeu, ele entrou contra Pedro, mas perdeu e Pedro ganhou, né? Porque apesar de ser réu, a causa foi julgada improcedente. Então, deixou-se transitar em julgado. O que é transitar em julgado? Né? Na verdade, é quando não cabe mais recurso. Aquela decisão não teve recurso, ela transitou em julgado. Então, se ela transitou em julgado, ela faz coisa julgada material, tanto processual como material. Tá? Se foi com resolução de mérito, faz coisa julgada material. Isso impede com que este autor, que já teve toda aquela demanda julgada, entre novamente com o processo. Tá certo? Porque a coisa julgada material, que é o mérito, né? Ela impede com que a parte entre novamente com o processo. Somente a coisa julgada processual, aquela que não entra no mérito, é que permite que o autor entre com uma nova ação. Mas se o processo já transcorreu, teve sentença, a sentença transitou em julgado, ou não cabe mais a parte entrar com outro processo, porque aquilo que ela vai pedir já foi discutido em juízo, tá certo? Então, neste caso, eu tenho coisa julgada. O juízo, é difícil ele fazer essa filtragem no juízo de admissibilidade, de saber que aquelas mesmas partes, aquele mesmo assunto já foi julgado em algum outro juízo, às vezes que é difícil. Mas o réu não. O réu ele tem como saber perfeitamente que aquela citação que ele recebeu de um novo processo, com aquela parte autora, já foi discutido em juízo, já teve sentença, foi julgado improcedente, né? E aí já transitou em julgado, já tem coisa julgada. Então, ele deve, obrigatoriamente, em sede de preliminar de contestação, mostrar para o juízo que ali já teve alguma sentença judicial sobre aquele mesmo pedido, sobre aquela mesma causa de pedido, tá certo? E aí, por certo, o juiz vai arquivar esse processo
né, e não vai permitir com que ele siga para frente. Isso está lá no parágrafo 4º do 337, se vocês estiverem acompanhando pelo CPC, é só vocês lerem o 337 no parágrafo 4º, que ele vai dizer, a coisa julgada é quando se repete a ação que já foi decidida com decisão transitada em julgado. Pode ver que é isso que vai estar escrito aí, tá certo? Então, se já teve coisa julgada, se já teve uma decisão transitada julgada e a parte está repetindo aquela mesma ação, não pode ela prosperar para evitar também aí uma decisão contraditória. Vai que aquele primeiro juiz julgou improcedente, o segundo julga procedente, a mesma coisa? Uma contradição, tá? Não vai gerar aí segurança jurídica. Ok? Vocês entendam que as decisões judiciais, depois que elas são transitadas e julgadas, elas são imutáveis, presume-se que elas são imutáveis, não pode ser modificada. Acabou o processo, transitou em julgado, não tem como modificar. Não tem como você reabrir o processo para poder discutir novamente. Tá certo? E às vezes a gente, como advogado, pessoal, encontra alguma dificuldade nisso. Tem cliente que não entende. Né? Há pouco tempo, um cliente me ligou contando uma situação exatamente dessa. Não, doutor, eu fiquei sabendo que o senhor tem várias causas nesse sentido, né? São várias causas que o senhor tem nesse mesmo processo. Eu tive um processo que eu entrei com outro advogado e esse processo foi julgado improcedente. E aí eu queria ver se você pode reabrir essa causa, né, para com argumento diferente poder eu ganhar. Eu falei, mas ainda está em recurso ainda? Esse processo ainda tem recurso? Não, eu não sei, eu peguei, deixa eu olhar o processo. Fui olhar o processo está com 2 anos arquivado, mais de 2 anos arquivado. Né? Eu falei, ó, meu amigo, não dá mais para fazer nada. Tá? Esse processo já foi arquivado, transitou em julgado. Não, mas eu quero entrar novamente para agora com o senhor, né? Eu vou pagar, tal. Eu falei, não é questão de você querer entrar, é questão processual, legal, a lei não permite. Aí ele, não, doutor, parece que o senhor não está querendo fazer ação para mim, o senhor está achando que eu não tenho dinheiro para pagar? Eu falei, puta que pariu, né? O negócio é complicado, tem cliente que é complicado. Eu mesmo que tivesse chance, eu já não ia pegar uma ação dessa, porque o cliente, quando começa assim, ele vai dar problema lá na frente. São clientes que eu falo dispenso, né? Não, vai caçar outro. Pega um advogado novinho aí que tem a paciência ainda, né? Ainda total. Eu já não tenho mais muita paciência para isso, né? Fico meio estressado com esse tipo de coisa. Peguei e falei, meu amigo, você me desculpa, eu vou te pedir desculpa, mas eu vou desligar o telefone, você procura outro advogado, tá? Para você questionar isso com ele. Estou te explicando, se não está conseguindo entender, tá? Por favor, procure outro advogado, tá? Tchau, bom dia e tal. Então, às vezes, o cliente não entende, acha que é o advogado que não quer fazer, mas não é a lei que proíbe. A coisa transitada e julgada, ela é imutável, não dá para você modificar. Depois que teve a sentença, se você não entrou com recurso tempestivamente, acabou, não tem mais como você rediscutir aquilo ali. A não ser numa ação rescisória, certo? Mas a ação rescisória tem prazo máximo de 2 anos e tem os fundamentos. Se você não enquadrar dentro daqueles fundamentos da ação rescisória, não compete você rediscutir a coisa julgada, certo? Inclusive, se você tentar burlar a coisa julgada com uma ação rescisória, você vai pagar uma multa altíssima, né? Porque tentou rediscutir uma coisa que já tinha sido julgada sem fundamento, tá? Tentando usar a rescisória para isso. Ok? Então, não dá mais para você rediscutir aquilo que já foi transitado em julgado. Se você percebe isso, aí você tem que arguir isso em preliminar de contestação para que o juízo já perceba, tá? Você alerta o juiz que já teve julgamento sobre aquela causa e ele arquiva aquele processo, pode até e eventualmente condenar esse autor a uma litigância de má-fé, tá? Por exemplo, se é um outro advogado, talvez o juiz não vai fazer isso, porque o advogado também não tem como saber se a parte já entrou com um processo desse ou não. Às vezes a parte mente para o advogado. O advogado até pergunta, você nunca pleiteou isso em juízo, não, né? E a parte que a cara mais limpa, não, doutor, é a primeira vez, tal, sendo que ele sabe que já foi até transitado em julgado. Então o advogado tem que saber. Mas se o juiz percebe que é o mesmo advogado da primeira causa que já foi julgado, ele entra de novo, aí não, né? Nem os advogados não formados no Flores, eles sabem que não devem fazer isso, né? Estou brincando. Então, aí pode eventualmente dar uma litigância de má-fé. Ok? Dúvidas até aí? Tá tranquilo? Podemos seguir? Então, vamos lá. Então, qual o próximo aí pelo slide de vocês? Conexão... Ixi, eu botei aqui fora de ordem, né? Conexão continência. O que mais? Então, a próxima aí seria a convenção de arbitragem, né? Convenção de arbitragem. Pessoal, hoje está cada vez mais comum, né, as partes decidirem suas demandas fora do judiciário. Tá? O judiciário, por conta da quantidade de processos, da pouca quantidade de servidores, de juízes,
né, nós temos aí processos que delongam-se no tempo, se trai no tempo aí por muito tempo, demora-se uma ação judicial, tá? O próprio Código de Processo Civil de 2015, ele tentou dar essa agilidade, né, de diversas formas, diversos institutos, ele tentou fazer com que o processo seja mais ágil, tá? Mas mesmo assim, né, nós temos aí uma demora, né, uma demanda muito grande que faz com que esses processos demorem o seu trâmite, tá? Então, muitas partes hoje, por não quererem passar anos e anos, né, em processo judicial, eles estão procurando resolver suas demandas fora do judiciário, através dos tribunais arbitrais, através da arbitragem, tá? E o nosso próprio legislador civil, né, processual civil, ele incentiva essa prática para ver se diminui as causas que estão no judiciário, né, desafoga o judiciário, tá? Então, é comum que partes, principalmente empresas, né, até porque a arbitragem só cabe para litígios, né, que não demandam sobre direitos indisponíveis, tem que ser direitos patrimoniais disponíveis, né? Então, geralmente, empresas, elas colocam em seus contratos que qualquer litígio, qualquer conflito que haja entre as partes naquele contrato, não é o judiciário que vai dirimir esse conflito, mas vai ser um árbitro, e nomeiam ali um árbitro, né, para que esse árbitro possa julgar aquela sentença. Hoje, pessoal, a Lei 9.307, que é a lei da arbitragem, ela prevê vamos dizer assim, um poder muito grande para o árbitro. Ela diz que o árbitro é juiz de fato e de direito. Então, ele tem a mesma competência de um juiz de direito normal, de um juiz judiciário. Tá certo? Aí, professor, estou interessado, como é que eu faço para ser árbitro? Te formo em direito, não precisa nem passar no AB, não é isso? Você pode abrir um tribunal arbitral para você e ser árbitro, né, normalmente. Você vai ser juiz de fato e de direito, tá? Só que não é pago pelo Estado, vai ser pago pelas próprias partes. Okay? Então, esse árbitro, hoje, ele é juiz de fato e de direito. Então, veja bem, se eu tenho no processo, né, tenho num contrato, uma cláusula de convenção de arbitragem, né, dizendo que havendo algum descumprimento contratual, algum imbróglio contratual, as partes procurarão um árbitro X, essa cláusula de convenção de arbitragem impede com que qualquer uma das partes desse contrato ingresse com uma ação judicial para executar esse contrato, por exemplo, ou para cobrar da outra parte alguma coisa do contrato. O juízo do Estado juiz, né, a jurisdição do Estado, ela se torna incompetente para apreciar a demanda em um contrato que tenha lá uma cláusula de convenção de arbitragem não obedecida, tá certo? Então, se por um acaso esta é a situação, né, tem um contrato, houve um descumprimento contratual e a parte prejudicada nesse descumprimento contratual, ao invés de procurar o árbitro, ela procura o juízo, tá certo? E aí o juízo não percebe que ali é uma discussão de um contrato que possui uma cláusula de convenção de arbitragem. No juiz de admissibilidade, o juiz não percebe, porque se ele percebe, ex officio, ele pode extinguir o processo em resolução de mérito e mandar que a parte procure o árbitro, porque ele é que é competente. O juízo não é competente. Mas se o juízo passou batido, não percebeu, compete ao réu, em preliminar da sua contestação, dizer, seu juiz, arquiva esse processo porque Vossa Excelência é incompetente. De acordo com a 9.307, de acordo com o CPC, Vossa Excelência não tem competência para julgar essa ação, porque tem um árbitro que foi eleito pelas partes e ele não tomou conhecimento ainda do descumprimento contratual. Tá certo? O que o juiz vai fazer na hora que ele lê a preliminar da contestação? Extingue o processo sem resolução de mérito e as partes terão que procurar o árbitro para solucionar aquela lide. Ok? Então é isso, se havendo essa cláusula de convenção de arbitragem também, né, deve-se arguir em sede de preliminar, de contestação, para que o juiz possa arquivar o processo. Agora, preste atenção, quando o autor dessa ação, ele entra com a ação, ao invés de procurar o árbitro, subtende-se que ele, vamos dizer assim, ele declinou da competência arbitral, ok? Se o réu não faz isso na sua contestação, não questiona também na sua contestação, é como se ele tivesse, vamos dizer assim, renunciado a essa cláusula de arbitragem, ok? E aí pode ser que o juiz se torne incompetente. Tá? Então, tem bastante cuidado com isso, né? Se há essa cláusula, é interessante que o réu faça essa arguição em preliminar de contestação, senão vai entender o juiz que ele renunciou a essa cláusula de convenção de arbitragem. Ok?
E se o juiz recusa? E se o juiz recusa essa arguição de convenção de arbitragem feita pelo réu em preliminar de contestação? E aí? O réu arguiu a convenção de arbitragem em preliminar. O juiz disse, não é que é de pitibiriba, não vou acatar. O processo vai continuar aqui. O que o réu pode fazer? Sentar na sarjeta e ficar chorando até o dia amanhecer? É lógico que não, né? Ele entra com agravo de instrumento, o recurso cabível, pessoal, de uma decisão interlocutória que rejeita a cláusula de convenção de arbitragem, está lá no 1015 do CPC, é o agravo de instrumento. Ele recorre para o tribunal, para que o tribunal tranque essa ação, para que o tribunal, vamos dizer assim, determine o sobrestamento daquele processo, a extinção dele, para que as partes procurem primeiro o árbitro, certo? E vocês vão aprender isso em Processo Civil 3 no semestre que vem, no período que vem, né? Quando vocês tratarem de recursos e teoria geral de recursos. Ok? E se o juiz acata, qual recurso cabível? Não, uma adiantadazinha aqui em Processo Civil 3. O juiz falou, não, realmente, o réu tem razão. Aqui tem uma cláusula de convenção de arbitragem que não foi observada. O processo está extinto por sentença. Eu vou extinguir esse processo sem resolução de mérito por sentença. E aí o autor que entrou com a ação não se conforma, fala, não, eu quero renunciar a essa cláusula, o réu tem que renunciar também, eu quero recorrer dessa decisão. Qual recurso cabível? Aprendam já desde agora, né, antes do processo civil 3. De sentença só cabe apelação. Então o recurso vai ser apelação, certo? De decisão interlocutória em primeiro grau, agravo de instrumento. De sentença, só tem sentença em primeiro grau, cabe sempre apelação. Então, o recurso vai ser apelação para o autor e para o réu, agravo de instrumento, a depender da decisão do juiz de acatar ou de rejeitar essa cláusula de convenção de arbitragem. Tudo bem? Mas não se preocupe com isso, que isso não vai cair na sua prova. Isso é matéria de direito processual civil 3, eu estou só antecipando para vossas excelências. Tudo bem? Qual o próximo? Falta de interesse de agir e legitimidade. Tá? Pessoal, toda vez que vocês ouvirem falar em interesse de agir, falta de interesse de agir, como é que vocês sabem que falta interesse de agir para a parte? Como é que vocês vão utilizar? Toda vez que você toda vez que vocês ouvir falar em falta de interesse de agir ou interesse de agir, vocês sempre associem a resposta com este binômio, necessidade-utilidade. Tá? Ou seja, você sabe que falta interesse de agir à parte quando você verifica que essa ação não vai trazer nenhuma utilidade para o autor. Ou não havia nenhuma necessidade de ele ingressar com essa demanda. Então, se você colocar esse binômio, necessidade e utilidade, e verificar que não tem necessidade e nem vai trazer nenhuma utilidade ao autor da ação, ele carece de interesse de agir. Falta a ele interesse de agir. E você deve arguir isso em preliminar de apelação. Por exemplo, o réu que entra com uma ação para cobrar R$2 do réu. O autor que entra com uma ação para cobrar R$2 do réu. Só os custos processuais ele vai pagar em mínimo R$37, que é o valor mínimo. Compensa ele pagar 37 para cobrar 2? Tem alguma utilidade esse processo para o autor? Nenhuma. Ele vai pagar mais para receber menos? Qual utilidade vai trazer para ele? Falta interesse de agir para esse réu. É lógico que eu estou dando um exemplo bem doido aqui, né? Mas para vocês entenderem, um exemplo bruto para vocês entenderem. Esse processo não vai trazer utilidade nenhuma para ele, então ele carece de interesse de agir. Tá certo? O réu entra com uma ação, tá? Contra a Nicole Beatriz Pereira, para que a Nicole Beatriz Pereira pague a ele R$10.000 que a Nicole deve a ele. Só que a Nicole já fez um acordo extrajudicial com ele e está pagando. Ela falou, olha, Joel, né, o Joel que entrou, Joel, eu não posso te pagar os R$10.000 de uma vez, mas eu vou te pagar em 5 parcelas aí de 2.000, pode ser? Pode. Aí fizeram lá um acordo extrajudicial, tá? E a Nicole já pagou 3 parcelas, já falta só 2, tá certo? Aí o Joel entra com uma ação para cobrar. Qual a necessidade dessa ação se já tem um acordo extrajudicial que está sendo cumprido pela Nicole? A Nicole, em preliminar de contestação, vai pedir até a litigância de má-fé do Joel.
tá? Pediu o arquivamento desse processo, a extinção dele sem resolução de mérito, porque o Joel não tem necessidade alguma de entrar com esse processo judicial, já que tem um acordo extrajudicial em andamento que está sendo cumprido. Eu digo cumprido, porque se a Nicole aplicou o migué no Joel, né, isso falou que ia pagar e não pagou coisa nenhuma, aí ele pode executar, sim, o contrato. Mas se ela está pagando, está dentro do prazo de pagamento, não tem necessidade desse processo e falta ao Joel o interesse de agir, tá certo? Então, neste caso, Nicole, você vai arguir aí em sede de preliminar de contestação essa falta de interesse de agir por parte do Joel, né, porque o processo não vai trazer nenhuma utilidade e não tem necessidade para ele também, tá? Quanto à legitimidade, essa ilegitimidade de parte, ela tanto pode ser ativa quanto passiva. Eu creio que vocês já estudaram isso também em Direito Civil 2, né? Processual Civil 2. Então, essa legitimidade de parte, você pode arguir se você acha que o autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação, ou se você é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Tá? Então, nós temos ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva. Por exemplo, o Joel entra em uma Lojas Brasil Maranhão Limitada, e lá ele é acusado pelo segurança de nome Antão de Tal, né? Antão de Souza, que é ladrão, que ele está roubando alguma coisa da loja. Tá certo? O segurança chega para o Joel e diz: olha, você está roubando, deixa eu ver que tua bolsa, pega a bolsa dele, abre e causa um constrangimento para ele em público. O Joel vai entrar com uma ação de danos morais, né? Para ressarcir este constrangimento que ele teve dentro das lojas do Brasil Maranhão Limitada. Só que o Joel coloca no polo passivo dessa ação quem? Antão de Souza. Ele coloca o vigilante, né, da loja que o chamou de larápio e que o constrangeu em público. Ele entra com uma ação de dano moral contra ele. Eu pergunto, o Antão de Souza, ele é parte legítima para figurar no polo passivo dessa ação, para sofrer a penalidade, a condenação por danos morais nessa ação? Lógico que não. Tá? Ele seria parte passiva legítima se fosse criminal. Se o Joel estivesse entrando contra ele, com uma ação criminal pela calúnia que ele causou em público, tá? Que o Joel pode entrar tanto no civil quanto no criminal. No criminal, ele entra contra o Antão de Souza, que foi a pessoa que praticou o crime, né, contra ele, o crime de calúnia, tá certo? E aí ele vai requerer lá as penalidades lá, né, previstas ao crime de calúnia. Mas no civil, já que nós não se misturamos com o penal, né, penal é tão sem importância que a gente não se mistura com ele, a gente até esquece um pouco, né? Quando a gente começa a estudar civil, a gente esquece de penal, porque civil é tão lindo, é tão máximo, que o penal fica de forma subsidiária, tá? Então, aqui no civil, o Antão de Souza não é a parte legítima passiva para que a gente possa acioná-lo judicialmente, ele não tem legitimidade, tá certo? Quem é a parte passiva legítima para figurar no polo dessa ação civil do Joel? Tá certo? Vai ser quem? A Loja Brasil Maranhão. Ela sim é a parte passiva que deve figurar como legítima nessa ação que o Joel vai entrar. Porque ele vai processar a loja e não o vigilante da loja. Sabe por quê? Vocês já estudaram em Direito Civil 2 as espécies de culpa, né? Nós temos aí a culpa em eligendo, temos a culpa em vigilando. Já lembram disso? Então, o patrão, ele responde por culpa em eligendo contra os seus, pelos seus funcionários. Então, se os seus funcionários causam algum dano a alguém, quem responde é o patrão. Por quê? Porque ele elegeu mal o seu funcionário. É lógico que o patrão pode entrar com uma ação de regresso contra o seu funcionário, dar até uma justa causa dele, e descontar o que ele perdeu em juízo para indenizar aquela parte? Pode, mas isso é entre o patrão e o empregado. Entre o lesado, que é o Joel, e a loja, é só entre eles dois. O empregado não tem nada a ver com o Joel. Tá? Então, se por um acaso o Joel entra com ação contra o Antão de Souza, o Antão de Souza, em sede preliminar da sua contestação, ele vai dizer: seu juiz, esse Joel aí, ele não estudou no Flores, não, ele está ficando doido, né? Ele vai entrar com ação contra mim, eu sou parte legítima para figurar no polo passivo dessa ação. Tá? A parte legítima é a Loja Brasil Maranhão Limitada. E aí o juiz vai determinar que a loja ingresse no polo passivo e o Antão de Souza saia daquele polo passivo. Então, esse argumento de ilegitimidade de parte ativa ou de parte passiva deve ser arguído também em sede de preliminar de contestação.
Tá? Professor, mas e a parte ativa? Será que acontece alguma situação de ilegitimidade ativa? Lógico que acontece. Imagina o Diego entrando com uma ação contra, por exemplo, a Társila, né, muito amiga do Diego. A Társila é amicíssima do Diego, tá? E aí um dia eles estão, vamos dizer assim, se encontram lá no shopping, estão comprando, né, alguma coisa no shopping, acabam se encontrando e ficam ali conversando. Quando chega um terceiro, né, chega lá a Esmeraldina, que não gosta da Társila de jeito nenhum, né, tem horror da Társila, e aí a Esmeraldina, ela denigra a imagem da Társila perante o público, lá causa também, estou dando um exemplo de dano moral, porque é mais fácil de vocês compreenderem, causa um dano moral enorme à Társila, um constrangimento enorme para a Társila, né, aí no shopping, no meio de todo mundo, principalmente da loja que a Társila está, que todo mundo já conhece, porque ela compra reiteradamente naquela loja, os vendedores todos conhecem ela, até mesmo o público que está ali já conhece a Társila, porque ela sempre está na Carne Steffen comprando ali sandálias, bolsas, né, caríssimas. Ou seja, ela tem um constrangimento enorme, tá certo? E a Esmeraldina ainda vai mais além, ela posta tudo aquilo de uma rede social, certo? E aí, só que a Társila, com seu espírito conciliador, ela apenas chora por 2 dias e resolve não entrar com ação contra a Esmeraldina. E o Diego fica pé da vida, fala, Társila, tu tem que entrar com uma ação contra a Esmeraldina, rapaz. Ela te humilhou em público, te causou um dano moral, entra com a ação. E a Társila, não, Diego, eu não quero, deixa a Esmeraldina para lá, tá? Eu não vou fazer nada, deixa isso para lá, isso vai passar. Aí o Diego não se conforma e entra com ação para a Társila. Eu vou processar a Esmeraldina porque ela fez isso com a Társila. Eu pergunto, uma ação dessa pode prosperar? É lógico que não. Por quê? Porque o Diego não é parte ativa legítima para figurar como autor dessa ação. Por quê, pessoal? Porque quem pode questionar o dano moral, já que o dano moral, né, ele é inerente à pessoa, né, quem sofre o dano moral é exatamente a pessoa, tá certo? Não pode um outro sofrer dano moral para um terceiro, tá certo? Somente a Társila teria competência para entrar com essa ação. O Diego não tem competência. Eventualmente, quando vocês estudarem contratos, eu creio que o professor vai dar para vocês a teoria também do dano moral, né? Vai falar sobre dano moral, e vocês vão ver que a prova do dano moral é em re ipsa, né? E também vão ver que existe o dano moral em ricochete, né? Mas isso, quando há um dano moral ricochete, é quando há um dano moral, né, vamos assim, em relação à família, tá certo? Mas em amigo, em terceiros, aí não admite o dano moral em ricochete, tá? Só para adiantar, já que eu falei, né, gente, por exemplo, imagina vocês, eu não vou usar o nome de vocês, imagina um namorado, né, que expõe publicamente as fotos íntimas da namorada, termina aí o relacionamento, né, e ele com raiva da namorada, ele posta em rede social as fotos íntimas da namorada. A namorada sofre um dano moral enorme, tá? Diretamente ela sofreu. Ela tem competência para entrar com uma ação requerendo uma indenização? Tem. Mas e será que é só a namorada que sofreu esse dano moral? Não, a família dela também não sofre, a família também vai sofrer em ricochete, né? Não sei se vocês lembram daquele filminho antigo, talvez não, vocês são os novos, né? Do meu tempo, um filminho que chamava Ricochete, né? Então, o ricochete é, por exemplo, você pega aí um chicote e ricocheteia ele, bate e ricocheteia em outra pessoa. É isso dando moral em ricochete. Ele reflexamente ele atinge também os familiares daquela vítima. É isso. E os familiares também podem entrar com uma ação de dano moral contra aquele causador do dano, podem também entrar com uma ação de dano moral. E Társila, tu estás falando? Eu não estou te ouvindo. Oi, Társila, tu estás falando? Então diga, eu não estava te ouvindo. Pode falar. Não, desculpa não, eu vou entrar com uma ação de dano moral contra você. Ah, tá no telefone, né? Certo, pessoal? Então, é exatamente isso. Então, o Joel, o Diego, não seria a parte legítima ativa, né, para ingressar com essa ação, por mais que ele se sinta injuriado, zangado, e por mais que ele ache que a Társila deveria entrar com a ação. Então, esses casos de ilegitimidade ativa ou passiva, né, deve ser questionado em preliminar de contestação, exatamente para que
o processo seja extinto aí sem resolução de mérito também. Ok? Dúvidas? É interessante. Vamos, isso aqui é matéria? Acho que não é matéria, né? Não, se bem que é matéria de direito processual civil 1. Mas não sei se o professor de civil 1 de vocês falou sobre isso, né? Quando o réu, pessoal, ele argue em sua defesa a ilegitimidade passiva, por exemplo, lembra lá do Antão de Souza, ele vai arguir em defesa dessa ação do Joel a ilegitimidade passiva. Então, quando ele faz isso, o autor ele tem a opção de alterar a petição inicial para substituir o réu. Ele tem um prazo de 15 dias para fazer isso, está lá no 338 do CPC. Tá? O juiz vai dar 15 dias para que o autor faça a substituição processual. Tire o Antão de Souza e coloque a loja, né, Brasil Maranhão. Tá? Só que o Joel, né, ele vai ter que pagar as custas e vai ter que pagar os honorários sucumbenciais para o advogado do Antão. Tá certo? Por quê? Porque o Joel errou crasamente. O Antão ele teve despesas processuais para mostrar para o juiz que ele é parte legítima, tá certo? Então o Joel vai substituir o polo passivo da ação do Antão para a loja Brasil Maranhão, porém ele vai ter um ônus processual pelo seu erro, né? Ele vai ter que pagar honorários sucumbenciais para o advogado do Antão, ok? O juiz vai arbitrar esses honorários, o percentual, e ele vai ter que pagar ao advogado do Antão. E aí substitui. Evita do processo ser arquivado e ele ter que entrar com um novo processo. Ok? Faz só com que ganhe tempo nesse processo. Antigamente, no CPC de 73, como é que acontecia? O processo era arquivado, sem resolução de mérito. O Joel teria que pagar as custas desse processo normalmente, pagar a sucumbência normalmente, e aí ele entrava com um novo processo, ia ter todo o procedimento de novo. O CPC de 2015, para poder ganhar tempo no processo, ele diz, não arquiva mais o processo, substitui-se a parte, né? O Joel paga as custas como se o processo tivesse sido extinto, está num percentual até menor, né, para esse advogado, e aí de 5%, né? E aí, praticamente, dá seguimento no processo sem precisar entrar novamente com o processo. Tudo bem? Então, é assim que acontece, tá? É lógico, como falei para vocês, esses honorários, né, que ele vai pagar não é de 20%, como seria se fosse uma resolução de mérito, né, uma sentença de resolução de mérito. Ele vai pagar aí no percentual entre 3% e 5% do valor da causa. Se o valor for irrisório, às vezes o valor de causa é R$500. 5% de R$500 dá o quê? 10% dá 50, 5% R$25. Isso é honorários, né? Isso aí é até um achincalho da produção. Então, ele vai arbitrar aí um valor equitativo aí, né, para que seja pago como honorários de sucumbência para este advogado, deste autor, deste réu que foi excluído da ação por ser parte legítima. Okay? Pode o autor, ao invés de substituir o réu, ele também acrescentar o réu, essa nova parte na demanda, tá? Eventualmente alegando que o réu é sim parte legítima, ok? Dúvidas, perguntas? Tem pergunta aqui no chat. Pode sim. A família poderia entrar com ação? Sim, a família pode entrar com ação porque ela sofreu um dano moral reflexo, tá? Um dano moral em ricochete. Certo? Lógico que existe o dano moral reflexo, existe o dano moral em ricochete, tá? Mas a família também pode entrar com ação, sim. Às vezes, essa questão é tão grave, né, que o constrangimento é tal que a família, às vezes, tem até que se mudar da localidade. Eu já defendi casos, né, que a família teve que se mudar da localidade porque foi um constrangimento tão grande, né, foram vídeos, né, e vídeos até de relacionamentos ao vivo, que a família não aguentou mais para poder a menina ter uma vida social possível, tiveram que se mudar de estado, né? E aí olha o transtorno que causa um problema desse, não só para a pessoa mesmo, para a namorada, mas para a família toda. A família teve que mudar de estado, senão a menina não sairia mais de casa. Estava em depressão, não ia mais para o colégio, não ia mais para a faculdade, não ia fazer mais nada, né? Então, a família teve que se mudar de comarca, mudar de estado, para que a pessoa pudesse ter uma vida social novamente. E, então, não é somente a pessoa que sofre, né, com um negócio desse, mas a família, toda a família tem sim essa competência para entrar com ação judicial. Né?
Que mais? Falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar. Caução com U, tá? Não caução com L, lógico, né? Idiotice, né? Piadinha besta. A falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar. Pessoal, há determinadas ações que, para que você entre com ela, na própria petição inicial, você já tem que fazer um depósito de caução, tá? Tem que fazer um caucionamento preliminar. Um exemplo claro disso, vocês vão ver no semestre que vem, é a ação rescisória. Para que você entre com uma ação rescisória, você tem que prestar uma caução, você tem que fazer um depósito do valor antes de entrar com a ação. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês ainda há pouco, a ação rescisória ela serve para desconstituir uma coisa julgada, para você rediscutir uma coisa julgada que já transitou em julgado, que é imutável. A única forma de você mudar a coisa julgada é pela rescisória, tá certo? Lógico, desde que ela se enquadre dentro daqueles requisitos. O primeiro requisito é o prazo de 2 anos. Se já tiver 2 anos do trânsito em julgado, não cabe mais nada. Acabou, nem rescisório não muda mais. A não ser que seja um caso de você uma prova nova que você descubra depois desse prazo de 2 anos, mas ainda tem um limite de 5 anos. Passou de 5 anos, nem com prova nova, nem descobrindo prova nova que confirme que o juiz agiu imparcialmente ou ele tinha envolvimento com a outra parte, aí não cabe mais rescisório. Mas para entrar com a ação rescisória, você tem que depositar uma caução. O que é essa caução? É um valor que você vai depositar em juízo, porque se você perder a ação rescisória, se ela for julgada improcedente, você vai ter que pagar uma multa processual. E essa caução já é para garantir essa multa, para evitar que chegue lá no final, se ele não tem condição de pagar a multa, tá certo? Então, você já cauciona isso antes, certo? E se perder a ação rescisória, essa caução já fica para pagar essa multa processual, por litigância de má-fé, tá certo? Então, há determinadas ações que exigem esse caucionamento. Digamos que o autor entrou com a ação rescisória, não é fazenda pública, que a fazenda pública não paga essa multa, esse depósito prévio, né, porque a fazenda pública supõe que tem dinheiro para pagar no final, então não é a fazenda pública, não depositou a caução. O réu, em preliminar de contestação, né, ele deve arguir a falta dessa caução e pedir o arquivamento dessa ação judicial, tá certo? Também, pessoal, quando um estrangeiro que não tem residência no Brasil, ou um brasileiro que também não tem residência nem bens no Brasil, ele mora no estrangeiro, ele quer entrar com uma ação contra alguém que está aqui, ele tem que pagar as custas processuais e a sucumbência antes, tá certo? Os ônus processuais ele tem que depositar em juízo previamente para ele entrar com a ação, tá? Porque se ele não tem bens no Brasil, reside no exterior e não tem bem nenhum aqui, e se ele perde a ação, como é que ele vai pagar a sucumbência e as custas processuais? Para ele pagar, o juiz aqui tem que solicitar ao ministro das Relações Exteriores, vocês já estudaram isso, né? Carta precatória, carta rogatória. Que entre com a carta rogatória, que envie para o ministro das Relações Exteriores daquele outro país onde o autor dessa ação que perdeu mora, para que o ministro das Relações Exteriores daquele país envie para o juiz, para que execute. Imagina, 20 anos você não conseguiu ainda receber. Tá? Então, para evitar isso, se o autor da ação é estrangeiro e não tem residência nem bens no Brasil, ou é brasileiro e não tem residência nem bens no Brasil, ele tem que fazer o depósito prévio também, esses ônus sucumbenciais, para evitar essa cobrança, tá certo? E aí, posterior, que vai ter muita dificuldade de fazer com ação rescisória, ou com ação com carta rogatória. Okay? Ou qualquer outra prestação, né, que a lei exija, né, para o início da lide. Se o autor não percebeu isso, não cumpriu com essa exigência, o réu tem que falar isso em preliminar de contestação e aí pedir o arquivamento dessa ação também. Okay? Por último, insurgência, né, contra a concessão da gratuidade de justiça ao autor, que é o pedido, pessoal, de revogação da justiça gratuita. Tá? Todo autor, né, quando ele entra com a ação, ele pode, eventualmente, pedir a justiça gratuita para ele não pagar as custas, nem os ônus da sucumbência, tá? Alegando que ele não tem condições financeiras para pagar esta ação, tá certo? Para pagar as custas dessa ação. O juiz, às vezes, ele não tem como perceber se o réu tem dinheiro ou não, tá? E aí, o juiz defere ao autor a gratuidade da justiça, os benefícios da justiça gratuita. Deferiu a justiça gratuita ao autor. Porque o juiz não conhece o autor, ele não tem como saber, também em sede de cognição sumária, né, inicial ali, né,
preliminar se o autor tem ou não condição de pagar as custas processuais. Se o juiz percebe alguma coisa, até mesmo pela profissão do réu, lembra que uma das exigências da petição inicial é o autor colocar a sua profissão, de repente ele coloca lá, fulano de tal dos Anzóis, brasileiro, casado, médico. Aí o juiz, pô, médico não tem condição de pagar aqui R$1.000 de custas, aí ele vai intimar o réu para que ele, o autor, para que ele se manifeste, comprove que realmente ele está numa situação tal de hipossuficiência que não tem condição de pagar as custas. Mas pode ser que o juiz deixou passar batido e concedeu ali a justiça gratuita. O réu, que conhece o autor da ação, sabe que ele tem condições, é médico, tem 3 consultórios, né, em 3 estados da federação, só anda de carrão, a casa dele é lá na Península, né? É uma casa chique, ele sabe que o réu tem condição, o autor tem condição de pagar. O que ele faz? Em preliminar de contestação, diz negativo, seu juiz. Não vou conceder a justiça gratuita para o autor, não. Ele tem condição, sim. Só não paga as custas processuais quem é flagrantemente, né, hipossuficiente. Quem se tirar o dinheiro do bolso para pagar as custas processuais vai ter aí um prejuízo do sustento próprio familiar. Então, ele impugna essa concessão da justiça gratuita ao autor em sede de preliminar de contestação também, tá? Hoje, o CPC de 2015, ele facilitou muito isso. Antigamente, no CPC de 73, para que você fizesse a impugnação da gratuidade da justiça, você tinha que entrar em autos apartados, né? E aí tinha que pagar as custas para pedir a revogação da justiça gratuita. Hoje não, hoje você faz em sede preliminar de contestação sem pagar custa nenhuma disso, tá certo? Agora, se você sabe que o autor tem condição de pagar as custas processuais, o juiz concedeu para ele a gratuidade, e você não questionou em preliminar de contestação, aí não pode mais questionar, tá certo? Vai ficar ele com a justiça gratuita mesmo, tá certo? Então, você deve pedir a revogação dessa justiça gratuita em sede de preliminar de contestação, para que o juiz revogue e determine que o autor pague as custas processuais, certo? Dúvidas? Já entrando em processo civil 3 também, para habituar vocês em processo civil 3, né? Qual o recurso que cabe se o juiz diz, não, réu, eu vou deixar a justiça gratuita pelo autor, tadinho do bichinho, ele só ganha R$100.000 por mês, ele não tem condição de pagar R$1.000, tá certo? Eu, no caso de sendo advogado do réu, eu já peço a suspeição desse juiz, né? Eu pedi logo a suspeição dele, ou esse juiz é doido, ou ele é suspeito, ele tem algum envolvimento com esse autor, né? Porque, para dizer que não, né? Mas aí qual o recurso que cabe numa decisão dessa? Decisão interlocutória, agravável, está no rol do artigo 1015 CPC, agravo de instrumento é o recurso cabível de uma decisão que você pede a impugnação, né, da justiça gratuita, da revogação da justiça, tá certo? E o juiz decide, né, por mantê-la. Deixa eu ver aqui se eu não estou falando besteira. Peraí. Eu estou falando besteira aqui que eu acabei confundindo. Se você pede a revogação e o juiz... Assim, não. Não cabe agravo de instrumento. É lá no 1015 CPC tem a previsão tanto da revogação como da não revogação. Tá certo? Então, cabe agravo de instrumento, sim. Tá? O recurso é o agravo de instrumento. Dúvidas, perguntas até aí? Tá tranquilo? Pessoal, se está tranquilo, né, não tem perguntas, vamos para o nosso intervalo processual, intervalo aulau, tá? Então, eu vou aqui encerrar a gravação, né, para nós ir para o nosso intervalo, a gente volta em 15 minutinhos para a gente continuar. Já que nós terminamos todas essas preliminares de mérito, né, nós terminamos, então, a gente faz o intervalo e depois o intervalo já entra no mérito. Vimos todas as preliminares de mérito do 337.